Bom, pessoal, recentemente nós lançamos no nosso site uma matéria especial falando sobre, até foi o André que fez, né, que está me auxiliando aqui nas filmagens, falando sobre como, por que o motor do 737 ele é achatado na parte de baixo, ele parece um triângulo, ou uma bochecha de hamster, né? Por que ele é assim? Bom, vamos desvendar isso agora. Como todos sabem, o 737 já teve 4 versões, né, ao longo desses tantos anos de vida que ele tem, mais de 50. Então, ao longo dessas versões, o 737 nasceu como um avião adequado para operar em aeroportos sem infraestrutura. Naquela época, na década de 60, 70, era extremamente normal, e a Boeing já tinha outro avião maior que supria a demanda de aeroportos maiores, como o 727 naquela época. Então o 737 ele foi pensado dentro de uma família de aeronaves que ia desde a pequenininha, que é o 737, que naquela época do 737 ele tinha um tamanho do que hoje o E-Jet pode transportar de passageiros. O E-Jet é aquele da Embraer, todo mundo conhece. O 727 ele pegava um range já maior de voos, um range em termos de alcance também, em termos de capacidade de passageiro. E o 707 ele fazia voos intercontinentais, ele tem uma asa bem maior, de 45 metros de comprimento praticamente, um comprimento bem maior de fuselagem e carrega muito mais passageiros se a gente for configurar somente com classe econômica. Então o 737 ele foi pensado dentro desse escopo de eu preciso operar em aeroportos com baixa infraestrutura, sem rampa para colocar as cargas dentro do porão da aeronave, e também foi pensado em locais que não tinha nem escada mesmo para embarcar e desembarcar os passageiros. Por isso, muitas das primeiras versões do 737, você pode encontrar o avião com o opcional que a Boeing vendia, que era aquela famosa escada que os passageiros poderiam embarcar e desembarcar do avião. O primeiro 737, eles tinham uns motores que a gente chama, na verdade era um turbofan, já era o JT8 da Pratt & Whitney, e esses motores eles tinham baixa taxa de derivação, que eles tinham um fan frontal muito pequeno, e eles eram conhecidos como charutinhos, como nós podemos observar nessa foto aí que está na imagem. Esse motor ele ocupava muito pouco espaço embaixo da asa e principalmente ele era muito pequenininho. Ele também não tinha uma potência muito grande e era a tecnologia disponível na época. Porém, poucos anos depois que o 737 foi lançado ao mercado, começaram a surgir nos aviões de maior porte, depois foi para os aviões de pequeno porte, os motores turbofan com alta taxa de derivação. Derivação seria o quê? A quantidade de ar frio que você tem para a quantidade de ar quente que sai do motor. A quantidade de ar quente que sai do motor e a quantidade de ar frio que sai do motor. E para ter mais ar frio do que ar quente saindo do motor, logicamente você tem que tocar tudo isso, e vocês podem ver nessa foto, com um fan frontal gigante. Esse fan frontal gigante ele ajuda a melhorar a economia do motor. Por quê? A parte fria você não tem queima de combustível, e a parte quente toca toda a parte do ventilador frontal, né, que ele gera potência, querendo ou não, ele gera empuxo para o avião, e ele também toca a parte quente do avião através da turbina, que gira todo o conjunto, eu não estou falando turbina aqui, né, em relação ao motor não, pessoal, é a turbina mesmo do motor. Marca aí, estagiário. E com esse motor de maior tamanho, a Boeing criou o que hoje nós conhecemos como o 737 Classic, a primeira versão do 737 mais econômica, também teve um aumento de tamanho do avião. Nas versões gerais, essa é a segunda versão que foi lançada pela Boeing, e ela recebeu pouquíssimas alterações em relação à versão, pouquíssimas dizemos assim, em termos de design, né? O avião continuou baixinho como ele era antes, continuou com a escada auxiliar, que até hoje tem disponível no 737NG. O cockpit não mudou tantas coisas assim, e o espaço interior só cresceu porque a Boeing lançou novas versões ainda maiores, mas a versão 500 da geração Classic ainda tem o mesmo tamanho da versão 200 da geração original. A solução para o 737 só foi aparecer para diminuir o achatamento, né, dos motores que era tão evidente na versão Classic, quando ela lançou a versão, que era a terceira geração NG Next Generation, que foi na década de 90, a Boeing aumentou um pouquinho a altura do trem de pouso e posicionou um pouquinho melhor na nacelle ali, de forma que o motor ficava com uma bochecha menor. Mas ainda assim, no 737 NG, nós conseguimos ver essa característica aí. E passando para o 737 MAX, que não decola mais, mas pode decolar em breve, nós temos essa característica um pouco mais amenizada porque a Boeing mexeu
bastante na nacelle do avião para conseguir deixar ele o mais oval possível e o mais redondo possível, sem ser um motor tão triangular como a gente tinha na versão Classic. Mesmo aumentando de tamanho, né, que essa nova geração dos LEAPs são motores com o fan frontal muito maior em comparação com o CFM56, que era a geração anterior de motor. Mas bom, pessoal, para terminar esse vídeo, para não enrolar muito vocês, além do que nós já enrolamos, por que o 737 ele tem essa bochecha? Bom, isso foi uma adaptação que os engenheiros criaram na época para colocar esse motor de grande porte, de grande tamanho, no 737, sem aumentar a altura do trem de pouso dele, ou seja, diminuindo o número de alterações no projeto e também facilitando a certificação. E para isso eles passaram diversos componentes auxiliares para as partes laterais do motor, né? Nós temos componentes de pressão pneumática, de pressão hidráulica, e todos esses componentes eles passam ali pela parte lateral do motor, ao invés de ficar embaixo do motor e aos lados, como a gente tem no A320 da Airbus, entendeu? Como nós podemos ver nessa imagem, dá para ver alguns componentes que ficam ali do lado. Temos um controle eletrônico do motor que fica na lateral do motor. Temos também a parte de pressão pneumática, como podemos ver, né, que ela faz uma sangria de ar do motor e também passa um pouco dessa sangria para o sistema de ar-condicionado do 737 NG e do Classic. E tudo isso fica na lateral do motor. Em outros aviões nós podemos encontrar no mesmo motor CFM56 esses componentes em outras posições. Por isso, pessoal, que quando a fabricante cria um motor, ela cria motor para diversos fabricantes diferentes. Por exemplo, a CFM ela tem a linha LEAP, que vai no novo 737 MAX. Só que o 737 MAX tem a versão 1B, que é do Boeing, e a versão 1A, que é a versão que vai nos aviões A320neo da Airbus. Eles são bem diferentes até mesmo no tamanho. E também temos a versão 1C, que é a versão que vai no avião chinês C919 da Comac, que esse aí... Puta vida! Bom, pessoal, isso foi uma explicação básica de por que cada avião é projetado de um jeito diferente e como a Boeing foi adaptando essa questão do motor no 737 ao longo de várias gerações diferentes. Muito obrigado por assistir o vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal da Aeroflap para a gente gravar mais vídeos e ficar mais motivados aqui. Tchau e até mais!